Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e os vinhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação desse santuário. Como vocês puderam perceber, toda a discussão no Evangelho de hoje está em torno da questão do jejum, de uma prática muito conhecida por nós. Normalmente o povo de Israel fazia o jejum somente uma vez ao ano. O jejum era feito uma vez ao ano. Porém, os fariseus e as outras comunidades chegavam até a fazer 2 vezes na semana, totalmente diferente daquilo que era realmente o pedido. Geralmente o povo de Israel fazia uma vez ao ano, em uma festa chamada Festa da Expiação, onde o povo se reconhecia então necessitado do perdão de Deus, fazia-se toda uma celebração de todo o povo de Israel, e nesse momento se fazia então o jejum. Mas vão perguntar então para os apóstolos e para Jesus, por que eles não faziam o jejum? Enquanto alguns faziam jejum 2 vezes por semana, fazia até mais do que o pedido oficialmente, e por que então os apóstolos, os discípulos de Jesus não faziam jejum? Aí Jesus vai responder: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Como é que a gente vai entender essa pergunta aqui que Jesus está fazendo? Muitas vezes o povo de Israel fazia jejum porque eles estavam esperando a vinda do Messias. Uma dos porquês fazer jejum naquela época é pedindo a vinda do Messias. Porém, os fariseus não conseguiam enxergar que o Messias estava ali na frente dele. Jesus estava ali na frente deles. Por isso Jesus vai dizer: eu estou aqui no meio de vocês. Nós estamos vivendo um momento de festa, de alegria, momento de casamento. O que representa o casamento na Bíblia? É a unidade da humanidade com Deus, do povo com Jesus. Então por isso que ele vai dizer então para os fariseus: olha, momento de festa não é momento de fazer jejum. Momento de festa é de se alegrar. Momento de festa é para a gente ser feliz, viver esse relacionamento. Porém, o que eu digo para vocês? Os fariseus, eles não conseguiam enxergar Jesus como Messias. Eles não conseguiam enxergar Jesus como aquele enviado por Deus. Por isso vão questionar os apóstolos. E aí Jesus vai continuar dizendo: mas vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado no meio deles. Vai ser tirado da festa. O que Jesus está dizendo? A respeito da sua morte, da sua paixão, em vista da ressurreição. Aí sim, eles vão fazer jejum. Aí sim, eles vão fazer então esse momento de recolhimento. E depois Jesus vai dar 2 exemplos aqui, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, e ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha. O que ele quer dizer com isso? Da dificuldade que os fariseus tinham de reconhecer e aceitar a boa nova do Evangelho. Por isso ele vai dizer esses 2 exemplos aqui. Vamos agora colocar o Evangelho dentro da nossa realidade. O que esse Evangelho quer falar dentro do nosso arroz com feijão, da nossa realidade do dia a dia? Primeiro,
O Evangelho nos mostra a dificuldade que muita gente tem de aceitar a boa nova do Evangelho. Não dá para viver com cabeça velha, antiga, diante da novidade do Evangelho. Muita gente tem dificuldade de viver a novidade do Evangelho, da Boa Nova, porque tem cabeça antiga, mentalidade antiga, não se abre para a proposta de Jesus, por isso vai sempre encontrar conflito. Outra coisa que o Evangelho de hoje também nos questiona, aquilo que eu falei no começo da missa, será que as nossas devoções, as nossas celebrações, as missas que participamos, os terços que rezamos, nos levam a viver a boa nova do Evangelho, nos levam a viver frutos concretos, ou infelizmente eu venho na missa, rezo o terço, faço minha devoção, simplesmente por questão cultural, ou por uma obrigação imposta pela minha bisavó, porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Esse é o questionamento. Vamos pegar o próprio jejum, que é a discussão do Evangelho de hoje. Daqui a pouquinho, não vamos nem demorar muito, nós já vamos começar a viver logo mais o tempo da quaresma, não é isso? Quaresma pede 3 atitudes para a gente se intensificar: a oração, a caridade e o jejum. A pergunta é, por que fazemos o jejum? Com que intuição fazemos o jejum? Com que objetivo a gente faz o jejum? Fazemos o jejum porque queremos melhorar na fé, ou porque estamos rezando por um pedido importante por alguém, pelo fortalecimento de alguém, pelo crescimento de alguém, ou para que eu acorde melhor e mais como cristão, ou simplesmente eu faço o jejum porque mandaram fazer, pronto e acabou. Tem gente que passa 40 dias se abstendo de carne, aí chega na véspera da Páscoa, faz aquele belo de um churrascão, enche o brogodó de cachaça. Pergunto para vocês, valeu o jejum para esse povo? Não, não valeu nada, porque viveu-se o jejum por uma obrigação, mas não com uma intenção. É isso que hoje o Evangelho também está chamando nossa atenção. Eu vou dizer assim, olha, eu vou fazer jejum agora, porque eu estou fazendo esse jejum pelo irmão meu, porque ele está passando uma dificuldade, e eu quero oferecer esse sacrifício meu para o crescimento do meu irmão. Aí beleza. Ou eu estou fazendo um jejum porque eu preciso crescer na minha espiritualidade. Aí beleza. Mas se eu faço por fazer, eu não vou ver frutos, porque eu não estou fazendo na intenção de alguma coisa importante. Eu estou fazendo porque é uma obrigação imposta, porque está lá na folha, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, já disseram para mim que vai acontecer um monte de coisa ruim, porque é uma obrigação. Não, temos que ter uma intenção. Foi o exemplo que eu dei. Fulano passa 40 dias bonitinho, depois chega lá no sábado da vigília pascal, o churrascão come sorto. E daí? O que acrescentou na sua vida esses 40 dias? Só para vocês terem uma ideia, as primeiras comunidades cristãs, isso aí, século I, século II, eles faziam jejum, sabe, pensando no quê? Porque a comida que eles não comiam, eles juntavam para dar para o pobre. E quem que era o pobre da época? As órfãos e as viúvas. Aí sim o jejum tem sentido. Por que a gente pratica o jejum? Vamos pegar um pouquinho essa questão do jejum, né? Jejum nos ajuda a 3 coisas. Primeira coisa que o jejum nos ajuda, a ter domínio das nossas paixões, dos nossos impulsos. Quando eu vou fazer um jejum, eu vou pedir assim, olha meu Senhor, eu vou ficar 40 dias ou 30 dias, cada um faz do seu modo, porque eu preciso ter domínio das minhas paixões humanas, ou porque eu sou impulsivo demais, ou porque eu sou briguento demais, ou porque minha boca é uma metralhadora e eu destruo tudo. Então eu quero fazer jejum disso, para melhorar o meu estado enquanto pessoa. Então é uma coisa bonita que o jejum nos ajuda a ter domínio sobre as nossas paixões, infelizmente, sobre esses sentimentos que a gente tem, esses impulsos que a gente tem. Segundo ponto bonito que o jejum deve nos inspirar,
A solidariedade. Jejum tem que me inspirar para a solidariedade. Quando eu me abstenho de alguma coisa, seja no comer, por exemplo, isso significa que o quê? Que eu vou me lembrar que tem gente que não tem o essencial para viver. Então eu me abstenho disso, porque eu vou lembrar do sofrimento de Cristo na cruz e de tantos irmãos que não têm o que comer, não têm o básico, não têm o arroz com feijão. Mas e aí? Isso deve se transformar num gesto concreto de solidariedade. Está fazendo o jejum dessa forma? Beleza. O que o jejum vai me ajudar com isso? Eu vou ficar mais solidário, vou olhar com mais solidariedade pela falta do outro. O outro não tem, eu tenho. Graças a Deus que eu tenho. Por que eu não posso partilhar? Terceiro ponto que o jejum nos ajuda também a crescer enquanto cristão. Jejum faz eu enxergar aquilo que é o essencial daquilo que é o secundário para a minha vida. Vamos dizer que eu vou fazer assim, nessa quaresma desse ano eu vou desligar a televisão em casa por umas boas horas. E no lugar disso eu vou começar a conversar mais com a minha família. Vou começar a conversar mais com meus filhos, vou ter mais tempo para minha esposa. Aí no final das contas, o que eu vou me ligar? Poxa vida, quanto tempo eu perdi vendo porcaria na televisão e agora eu estou ganhando, tendo mais intimidade com a minha família, tendo mais intimidade com a minha esposa, sabendo mais da vida do meu filho. Beleza, jejum assim? Ótimo. Para isso que serve o jejum. Então o Evangelho de hoje está nos perguntando, todas as experiências me levam para uma prática, para uma vivência do Evangelho, louvado seja Deus. Agora, se eu estou fazendo por fazer, no caso aqui do Evangelho, os fariseus estão aqui em cima dos apóstolos, por quê? Mas nós jejuamos 2 vezes, vocês nem uma vez estão jejuando. Porém, qual que é o grande problema dos fariseus? Não viviam o Evangelho, eram tão puros e castos, na questão da religiosidade, rezavam bonito, mas não vivia a misericórdia, não vivia o amor de Deus. Vale tudo isso? Não vale. Mesma coisa pode ser eu como padre, posso fazer um sermão lindo de morrer para vocês aqui, e se eu for bom de cantar, eu vou cantar, vou fazer vocês chorar, mas daí eu vou chegar na minha casa, na minha família, na minha mãe, eu sou um bicho ruim. Vai valer minha celebração aqui? Talvez valha para vocês, mas para mim não. Vai valer para vocês, mas para mim eu vou estar celebrando indignamente. Para vocês vai fazer o efeito a celebração, mas para eu enquanto padre, com certeza Nosso Senhor vai falar, fala bonito, canta bonito, mas faz feio, vou te cobrar, né? Vou te cobrar. Então hoje, essas duas questões, a palavra de Deus está chamando a atenção. Da mesma forma, a primeira leitura, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus está mostrando para nós que por que Jesus é o sumo e eterno sacerdote? Por que a partir de Jesus, todas aquelas regraiadas dos judeus caíram por terra? Primeiro, porque ele foi ser humano como a gente. Jesus é sumo e eterno sacerdote, está acima de tudo e de todos, porque ele conhece a nossa dor humana. Vai dizer a primeira leitura, humano em tudo, com exceção do pecado, mas ele também sofreu tentações como a gente sofre, e ele venceu. Segundo, Jesus é o sumo e eterno sacerdote, por quê? Porque ele foi escolhido pelo Pai, para vir fazer morada no meio de nós, para mostrar para nós quem é ele e a vontade dele sobre nós. Por isso, a primeira leitura vem dizer, nós devemos mirar nele. O centro da nossa fé e da nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece a nossa realidade e Ele é o escolhido do Pai para poder trazer para nós a boa nova do Evangelho, que infelizmente os fariseus e os sumos sacerdotes rejeitaram, e que hoje muita gente infelizmente rejeita. Aí vocês vão perguntar para mas por que infelizmente o povo rejeita? Porque nós estamos aqui diante de duas vontades, da minha e da vontade de Deus. Por isso a importância da oração. Por que a gente reza? Por que a nossa oração tem que ser contínua?
rezar da mesma forma que Jesus rezava. Jesus rezava por 2 motivos. Primeiro, para poder entender a vontade do Pai. Por isso ele vai ensinar nós a rezar o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes eu não vou entender o que Deus quer de mim, por que Ele quer isso de mim, mas eu estou aqui para fazer sua vontade, meu Pai. Depois o Senhor vai mostrar para mim o porquê das coisas. Agora eu não estou entendendo nada, e nem estou muito afim de fazer, mas eu vou abrir o coração, abrir o espírito para fazer a sua vontade. E é batata. Depois do passado ocorrido, a gente começa a entender, por que eu tive que passar por isso? Por que eu tive que enfrentar aquilo? Por que eu tive que fazer essa caminhada que eu não queria? As coisas vão iluminando a nossa vista, vão iluminando a nossa consciência. Mas primeiro teve que ter o quê? A nossa obediência a Deus. Obediência significa escutar e fazer a vontade dEle. Aí fica para cada um de nós questionar um pouquinho, por que é tão difícil fazer a vontade do Pai? Por que é tão sacrificoso fazer a vontade do Pai? Cada um responda no seu coração. Então por isso hoje a primeira leitura nos chama a atenção para isso. Mirar para nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos, Frei Galvão e todos os santos da nossa igreja. Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. Pronto, acabou. Tudo é mirado na pessoa de Jesus. Por isso que Ele é o nosso sumo eterno sacerdote. Vão ter situações aqui que já não merecem mais a nossa atenção. Por quê? Porque nos afastam de Jesus. Algumas atitudes que vão nos afastar. Quer ver, para nós terminar a nossa reflexão? Depois vocês peguem com carinho e reflitam lá as bodas de Caná. Reflitam as bodas de Caná no Evangelho de João. O que significa a falta do vinho? Vocês já sabem agora que casamento significa a união entre a humanidade e Deus. O vinho significa a alegria da união entre Deus e a humanidade. Se não tem mais vinho, significa que não tinha mais alegria naquele momento de Deus e a humanidade. Ou seja, a religião já não aproximava mais as pessoas de Deus e muito menos me motivava a fazer caridade com o próximo. Por isso surge então o grande milagre de transformar água em vinho. As talhas de água representavam aquela religião fria, seca, sem vida, sem motivação. Como tem muita gente que vive uma religião assim, seca, porque vai embora para casa depois de uma missa, de um terço, e não reflete na vida. Pega o Evangelho e não reflete na vida. Mas o que esse Evangelho tem a ver com a minha vida, com a realidade que eu estou vivendo? Se a gente parar para escutar, Deus vai dizer muito mais para nós do que o sermão do padre na missa. O padre apenas abre o caminho. Agora é o momento de cada um de nós olhar para a nossa realidade e perguntar: o que esse Evangelho tem a ver com a minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.